Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar aí para vocês sobre os quinidários. Na aula anterior a gente finalizou a parte de poríferos, que foram as esponjas. E hoje a gente vai falar do corpo dos quinidários. Então vocês podem observar aí que nós temos um exemplo de quinidário, né? Que no caso aí é a anêmona do mar. Nós também temos um outro exemplo que são os corais. E nós temos a hidra, como vocês podem observar nessas três primeiras imagens da esquerda. E nós temos aí nessa figura da direita, tá? Um animal que na verdade apresenta-se aí como a anêmona também, tá, pessoal? E a anêmona, ela possui uma abertura nessa parte superior aqui, que corresponde à sua boca. Também corresponde ao ânus da anêmona, mas isso a gente vai falar mais na frente, tá? Para vocês entenderem como é que funciona a alimentação desses animais. E o processo também de digestão. Esses animais, em geral, eles são considerados sésseis. E eu já falei para vocês o que significa essa palavra séssil. A palavra séssil significa que esses animais, eles não conseguem se movimentar, né? Eles até se movimentam, mas se movimentam assim bem pouco, mas eles gostam sempre de um local fixo, onde eles possam ficar ali, né? Na verdade, capturando as suas presas. E como vocês podem observar aí nessa imagem, né, nós estamos vendo aí a anemonazinha e ela consegue ali movimentar os seus tentáculos. Então, os quinidários geralmente que são sésseis, ou seja, que eles quase não se deslocam, ficam mais paradinhos, eles possuem uma forma corporal que a gente costuma chamar de pólipo, tá? E nós temos um outro tipo de quinidário que já é aquele que se movimenta, ou seja, que se movimenta de forma livre. Um exemplo que nós temos é a da água-viva. Então, esses animais, eles são móveis e como vocês podem observar na imagem, eles têm um corpo também na forma de sino. E aonde que fica a boca desses animais? Fica abaixo desse sino, tá, gente? Ou seja, na parte inferior, tá? E, na verdade, esses quinidários, pelo fato deles se mexerem, possuírem esses tentáculos, eles não são chamados de pólipos. Pólipos são aqueles que ficam mais fixos. Eles são chamados de medusas. Por quê? Porque no caso aí, né, eles conseguem, na verdade, ter o movimento desses tentáculos e conseguir ficar aí de uma forma mais livre, ou seja, eles conseguem nadar na água, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, gente, como é que, na verdade, o corpo desses animais está organizado, tanto o pólipo quanto a medusa. O pólipo possui tentáculos, tá? Que são essas estruturas aqui, eu vou falar para vocês como é que eles conseguem, na verdade, capturar as presas através dos tentáculos. Nós temos aqui a abertura onde é a boca. A boca ela é considerada tanto boca quanto ânus. E essa parte aqui de dentro é a parte que a gente chama de cavidade gastrovascular, que eu vou falar para vocês também sobre ela. E a mesma coisa funciona na forma de medusa, tá? Possui uma boca abaixo dessa parte aqui, né? Que parece um sino, que é a parte superior da medusa, tá? Que no caso geralmente são as águas vivas. E nós temos os tentáculos que ficam aqui nessa região debaixo aqui da medusa, ou seja, dá um exemplo das águas vivas. Nós também podemos encontrar quinidários que vivem em colônias. E um desses exemplos aí, né, das colônias que nós temos é a caravela portuguesa. Ou seja, eles vivem juntos, tá? Ah, mas é um quinidário só?
Não, gente. Na verdade, esse quinidário, ele na verdade tem vários organismos aí. Essa parte aí que tem um balão cheio aqui é um quinidário. Essa outra parte que tem essa estrutura aqui embaixo é outro quinidário, tá? E os tentáculos já são outros quinidários. Então, nós temos o pólipo flutuador, que é esse balão aí cheio de gás, né? Que faz realmente essa colônia flutuar. Nós temos os outros quinidários que são responsáveis por cuidar da digestão dessa colônia inteira, tá? E também da reprodução. E nós temos aí os quinidários que são responsáveis por formar esses tentáculos grandes. Então aqui eu trouxe um desenho para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a organização desses quinidários na caravela portuguesa. Então aqui eu vou dar um zoom, tá? Então, o nome científico da caravela portuguesa na verdade é chamada de Physalia physalis. Ganhou o nome de caravela porque, né, ela fica flutuando, ou seja, boiando no mar, e a água viva parece uma pequena embarcação, né? Como eu acabei de falar, tem vários quinidários ali juntos, formando uma colônia. No caso aí, em função de sua toxina, eu vou falar para vocês também mais na frente sobre a toxina que os quinidários, na verdade, conseguem produzir, e eles acabam machucando principalmente as pessoas que encontram esses animais geralmente em praias. A recomendação, né, principalmente para os banhistas, é não se aproximar desses animais porque eles causam sérios problemas. Caso entre em contato acidentalmente com este tipo de animal ou com qualquer outro tipo de quinidário, sem ser o da caravela portuguesa, né, deve-se procurar o posto guarda-vidas e buscar aí um auxílio médico, tá? Então, pessoal, aqui vamos entender um pouco sobre a estrutura da caravela portuguesa. Então, a caravela, ela é uma pequena colônia, como eu tinha acabado de falar, e possui 4 animais vivendo ali, nessa caravela, tá? Então, e esses animais, eles dependem um do outro para sobreviver. Então, vamos tentar entender como é que esses animais vivem juntos e formam esse ser que parece ser um ser único, né? Porque quando a gente olha na foto, a gente acha que é só um quinidário com um balão ali que ajuda a flutuar, mas na verdade não é, são vários quinidários, ou seja, 4. Nós temos aí 4 vidas diferentes. Então, vamos tentar entender aqui como é que funciona mais ou menos esses organismos. Então, nós temos aí o organismo 1, que é o pneumatóforo, que faz o organismo flutuar, né? Que no caso é aquele balão que eu mostrei para vocês. E nós temos aí o organismo número 2, que na verdade é o gastrozoides, que exercem funções relacionadas à nutrição, ou seja, a alimentação do animal. E do animal não, né? Dos animais em si, dentro da colônia. Nós temos também aqui os gonozoides, que são responsáveis pela reprodução. E nós temos aí, no caso, o organismo número 4, que já é aqueles tentáculos que eu falei para vocês, né? Geralmente esses tentáculos já são outros quinidários e eles podem chegar aí a 20 metros de comprimento, ou seja, muito grande. Então, por isso que tem que ter bastante cuidado quando encontrar esse tipo de ser vivo, porque ele pode encostar esses tentáculos na sua pele, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, vamos entender agora como os quinidários se alimentam. Então, o corpo dos quinidários, ele é recoberto, né, por um tecido
chamado de epiderme, é que nem o nosso, né? É a parte externa, ou seja, é a pele deles. A epiderme é como se fosse a parte externa da pele. Então, gente, nessa epiderme, ou seja, nessa pele de fora, né, pele externa, existem células que liberam toxinas. E essas células, elas são chamadas de quinidócitos, ou você pode chamar de quinidoblasto. Por isso que eles são chamados de quinidários, tá? E essas células, elas são mais concentradas nos tentáculos. Então, o que é essa imagem aí, professor? Explica para mim. Deixa eu botar aqui o laser para vocês. Aqui, pessoal, aqui é o tentáculo do quinidário, um pedaço, né, que a gente está vendo aí. E bem aqui, gente, a gente pode prestar atenção, bem de perto a gente consegue ver, ó, umas estruturazinhas aqui que parecem uns espinhos, né, saindo ali da epiderme, ou seja, da pele desse animal. Então, essas estruturas é que são os quinidócitos ou os quinidoblastos, tá? Ó, aqui, ó. Então, o que acontece? Por que quando você toca num animal desse, você acaba se machucando? Justamente por causa desse quinidócito, né? Porque quando você encosta, o quinidócito, ele se desenrola, ou seja, é uma célulazinha que se desenrola e solta um filamento que tem uma toxina ali dentro. E se essa toxina entrar em contato com sua pele, vai machucar, tá? Então, essa toxina, ela não faz bem pra gente. Tá, deixa eu passar aqui. Então, a toxina que é produzida, gente, por esses tentáculos, ela, na verdade, é responsável, tá, pessoal, por paralisar e matar presas. Então, por exemplo, se um peixe pequeno, na verdade, entrar em contato com um tentáculo desse, essas células vão injetar toxina, tá, gente, nesse peixinho. E aí esse peixe ele vai acabar morrendo. Então, eu vou passar aqui rapidinho um vídeo para vocês, onde a gente pode observar aí, né, os tentáculos em movimento. E mais aí adiante ele mostra, né, essas célulazinhas com esses filamentos urticantes, tá? E cada filamento desse tem uma toxina, né? Ele até mostra ali, aí ali o peixinho vai ser a presa dessa anêmona aí no caso. E aí esse peixe, né, fica ali por perto e no caso o tentáculo machuca, né, quando encosta no animal, ou seja, causa uma dor nesse animal, tá? E aí chega um momento que o animal acaba sendo capturado, né? E esse animal é levado até a boca. No caso aí, ele já não é mais nenhum animal, ele é considerado uma presa, né? E aí você vê que os tentáculos, pelo fato de terem essas células que conseguem, na verdade, matar, né? Paralisar e matar. E pode ser tanto os peixes, como crustáceos e vermes. Então, gente, essas substâncias tóxicas, tá? Elas são, na verdade, ruins no sentido de que pode prejudicar sua pele. Como você pode ver aí, nós temos pessoas, né, que tiveram contato com esses animais. Então, por isso que se você ver esses animais na praia, ou mesmo que ele esteja morto, é relevante, né, você não tocar nesses animais. Então, as toxinas produzidas podem provocar irritações
né, que são semelhantes a queimaduras. Não é queimadura, tá, gente? É uma irritação na pele. Na verdade, uma irritação bem forte. E, no caso aí, pode causar também reações alérgicas, porque se uma pessoa for alérgica a essas toxinas, ela pode ter sérios problemas. Por isso que é importante que, ao entrar em contato com esse tipo de animal e se você se machucar, é importante que você vá ao médico. Então, gente, vamos falar um pouco sobre a alimentação desses animais. Né? Vocês viram, então, que esses animais, eles só possuem boca, eles não possuem ânus. Ah, mas aí como é que eles vão comer e vão liberar os restos que não são aproveitados? Eles vão eliminar o resto pela boca. Então, por isso que no início, né, da aula eu falei para vocês que os quinidários, eles possuem boca e ânus no mesmo lugar. Ou seja, por onde entra o alimento é por onde sai, né? Já que eles não têm um sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus. E aí, no caso, a boca deles é como se fosse o ânus também. Então, a existência de uma cavidade digestória nos quinidários explica a origem, né, deles terem também um outro nome que é chamado de selenterado, tá? Então, eu vou revisar com vocês rapidinho lá no slide que a gente estudou, né? Então, saibam que a boca, ela fica bem aqui, tá? Aqui no caso do pólipo e aqui no caso da medusa, a boca fica aqui. Aí, quando eles comem, né, é digerido aqui nessa cavidade gastrovascular. E aí, quando chega nessa cavidade gastrovascular, é digerido e o que não é aproveitado, ou seja, o resto, né, que é como se fosse o cocô do quinidário, é expelido, ou seja, é excretado também pela boca, tá? Então, por isso que eu digo que a boca é como se fosse o ânus também, ok? A mesma coisa serve para esse outro aqui, que é o pólipo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E na próxima aula a gente vai falar aí, tá? Um pouco sobre a reprodução dos quinidários.